A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Desde já, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou estar dando início aqui à nossa Santa Ceia, que é a continuação aí do início do culto. E eu quero trazer para vocês algumas explicações aí referente a essa importante data, a esse importante momento de celebração que é a Ceia do Senhor. Eu queria que você prestasse atenção. Nós temos agora até as 20 horas para poder fazer essa segunda parte. Tá? Então nós tivemos aí das 18 às 19 o nosso culto normal de louvor, e agora nós temos até às 20 horas para poder estarmos dando continuidade a isso aí. Tá? Então, que nós venhamos compartilhar nesse momento a cada palavra, a cada explicação. Espero que nós estejamos fazendo essa ceia hoje pela live, mas que no mês que vem nós já estejamos juntos na igreja para podermos compartilhar mais perto, mas sabemos que mesmo à distância nós estamos aqui reunidos. Então eu vou falar um pouco sobre a Santa Ceia do Senhor, para que nós nunca venhamos esquecer qual é a importância, pois a Santa Ceia do Senhor é uma ordenança do próprio Jesus à sua igreja. Essa ordenança ela é observada pela maioria das tradições cristãs pois apesar de ser conhecida de todos os cristãos, muitos não entendem plenamente o seu significado. Pois nessa explicação que eu vou passar a vocês, nós conheceremos um pouco os principais pontos acerca da Santa Ceia do Senhor. E a primeira pergunta que me vem à cabeça é: qual é a origem da Santa Ceia do Senhor na Bíblia? A Bíblia nos mostra claramente a origem da Santa Ceia do Senhor. Os evangelhos sinóticos descrevem em detalhes a celebração da primeira ceia, pois no livro de Mateus 26, versículo 26 e 29, no livro de Marcos 14, versículo 22 a versículo 25, no livro de Lucas, também no capítulo 22 e os versículos 14 e 20. Na sequência, o Novo Testamento também mostra a observância da Santa Ceia do Senhor nos primeiros anos da igreja cristã, que vai falar lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, no capítulo 20, versículo 7, em 1 Coríntios 10, 16 e 1 Coríntios 11, no versículo 23. A Santa Ceia do Senhor ela foi instituída na noite em que Jesus foi traído, pois vejamos o que diz o livro de Mateus 26, do versículo 25 ao versículo 28. Diz assim, ó: E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e o partiu, e o deu aos seus discípulos. E disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, dou-lhe e disse: Bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou Nova Aliança, como assim é conhecido em algumas tradições, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Uma segunda pergunta que fica na cabeça das pessoas é: qual o significado da ceia do Senhor? Pois a Santa Ceia é a recordação do sacrifício de Cristo. Ao participarmos da Santa Ceia, lembramos-nos do indescritível amor de Deus por nós, ao entregar o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Jesus deu a sua própria vida em favor do seu povo para redimi-los do seu pecado.
Mas a Santa Ceia do Senhor é muito mais do que uma simples lembrança. Ela representa a realidade da obra da redenção e é assim um meio de graça. A Santa Ceia do Senhor também é um momento especial de comunhão da igreja, onde fica evidente a participação de crentes como membros do corpo de Cristo e a manutenção do crescimento espiritual do cristão. Na Santa Ceia do Senhor, o redimido ou o resgatado se alimenta espiritualmente de Cristo. Uma terceira pergunta a qual muitos nos fazemos é: quais são os elementos que usamos na Santa Ceia? Por que eu estou explicando todas essas coisas? Porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo, essa live, que não são cristãos. Tem pessoas que não são evangélicos e não têm esse conhecimento a qual muitos de nós temos. E que é muito interessante e importante que eles saibam disso. Jesus apresentou os elementos que simbolizavam o seu sacrifício: o pão e o vinho, ou o suco de uva. O pão simbolizava seu corpo partido e o cálice simbolizava o seu sangue derramado como a nova aliança. Porém, simbolicamente, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Ao comer o pão e tomar o cálice pela fé, o cristão participa da comunhão em Jesus e se alimenta espiritualmente dele. O que deve ser usado na ceia? O suco ou vinho? É uma curiosidade que até me perguntaram hoje. O que se usa na Santa Ceia? O suco ou se usa o vinho? Essa é uma discussão que ocorre entre alguns cristãos. Algumas pessoas acreditam que é um erro usar o suco de uva na Santa Ceia, enquanto outras acreditam que é um erro a utilização do vinho. Tanto no Evangelho de Mateus quanto nos Evangelhos de Marcos e Lucas, Jesus se refere ao cálice discriminando o seu conteúdo, mas sem dar maiores detalhes que possam trazer a essa questão. Veja o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Note que no texto não especifica se era suco de uva ou se era vinho. Jesus apenas diz que dentro do cálice havia o fruto da vide. Logo, é bem difícil determinar se o que foi utilizado por Jesus era o suco fermentado ou não. Alguns intérpretes, considerando o aspecto da cultura na época de Jesus, afirmam que se tratava de vinho fermentado. Outros intérpretes acreditam que, por se tratar do período da Páscoa, qualquer fermentação era proibida. Assim dependem de que elemento é utilizado e qual elemento foi utilizado naquela época. A dificuldade aumenta diante do fato de que a palavra grega ionos é utilizada para descrever tanto o vinho quanto o suco de uva. Apesar dos esforços dos estudiosos de ambos os lados, é impossível contribuir ou concluir com a exatidão se o cálice da Santa Ceia era de suco de uva fermentado ou não. O texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, parece identificar a igreja primitiva a utilizar vinho nas celebrações que ocorriam em... Perdão, só um instante. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando aqui, eu estou meio um pouco rouco, tá? Vamos voltando. A diferença entre o suco fermentado e não fermentado. Eles apenas não passavam por um processo de fermentação naquela época. Esse processo com certeza não acredita, não acrescenta a importância alguma de finalidade da Santa Ceia. Se fosse esse o caso, a Bíblia teria descrito sua importância.
Sendo assim, tanto o suco de uva quanto o vinho podem ser utilizados e não devemos, de maneira alguma, criticar quem pratica tal ato. Pois nós temos o ato de que devemos usar o suco de uva. É isso que nós fazemos. Mas se alguém ou alguma igreja utiliza o vinho como esse ato, eu não posso criticar. Essa é a maneira que eles fazem. Louvado seja o nome de Jesus. Outra questão é referente ao pão. Como deve ser usado o pão? É o pão asmo ou o pão com fermento? Da mesma forma é discutido o que acontece acerca do cálice. Também acontece com o pão. A diferença é que o texto bíblico diz claramente que o pão utilizado por Jesus era pão asmo ou ázimo. Essa certeza se dá pelo fato de que, quando Jesus celebrou a primeira ceia, ele estava em uma refeição pascal. Portanto, além do pão asmo, na mesa também havia o cordeiro e as ervas amargas. Infelizmente, respondendo questões acerca do que deve ser utilizado, se pão fermentado ou pão asmo, se vinho ou suco de uva, sem fermentação gera constantemente um problema maior do que a discussão em si. Essas questões acabam levando ao desentendimento e até mesmo ao preconceito entre os próprios cristãos. Existem casos que membros de outras denominações que celebrava a Santa Ceia, utilizando o pão com fermento, foram proibidos de participar da ceia do Senhor quando visitavam outra igreja que usava o pão asmo. O pior é que eles ainda foram praticamente expostos como profanadores da Santa Ceia do Senhor. Normalmente esse tipo de radicalismo surge de uma interpretação inflexível e invocada acerca da figura do fermento na Bíblia. É verdade que nas Escrituras o fermento aparece frequentemente como símbolo do pecado. Porém, esse padrão não pode ser generalizado. Isso significa que há situações em que o fermento possui outro significado, a depender do contexto. Um exemplo disto é a parábola do fermento. Eu quero dizer para vocês que, independente da forma ou da maneira a qual você é utilizado a ceia, sendo o pão fermentado ou não sendo, a tua fé é o que vai levar a você, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que o Senhor quer e deseja. E aí uma outra parte muito importante, essa eu quero que você preste atenção, você que é cristão, você que não é cristão e que está assistindo também, que você possa prestar bastante atenção no que eu vou te dizer. É uma coisa que sempre perguntam: quem pode participar da Santa Ceia? Só pode ser batizado? E aí nós vamos entrar aqui na verdade. A verdade é que não existe na Bíblia uma frase assim: só participará da ceia do Senhor quem for batizado. Você não vai encontrar isso na Bíblia, tá? Porém, de forma implícita, a Bíblia não deixa dúvida de que a participação na ceia do Senhor reserva-se aos cristãos batizados e aptos a participar dela, isso é, aquele que compreende o seu significado e a sua importância. No Novo Testamento, ele registra de forma clara uma sequência de acontecimentos relacionados à pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, a pessoa precisa crer em Jesus e ser batizada. Consequentemente, ela deve ser instruída nos mandamentos da palavra de Deus. Nós encontramos isso no livro de Mateus 28, versículo 19, pois essa sequência fica bem evidente lá em Atos 2, versículo 38, após o sermão pregado pelo apóstolo Paulo. As pessoas se arrependeram e creram em Jesus. Imediatamente foram batizadas. Não, mas isso aqui é a pregação, bebê. Não tem como eu